Vivemos em um mundo em que as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, desesperadas, estão esgotadas. Aliás, vamos ser sinceros, as cobranças, as responsabilidades, o dia a dia, as rotinas, os horários que nós temos que cumprir, tudo isso está trazendo para nós cansaço. E não é somente um cansaço físico, mas é um cansaço mental. Muitas pessoas estão adoecendo, não agora somente fisicamente, mas também mentalmente, intelectualmente. Mas em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus nos deu uma resposta para isso. A resposta dele é: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu lhes darei descanso. Mas se Jesus disse isso, pense comigo, como que funciona isso na prática, certo? Gostaria de usar o livro, a Carta aos Hebreus, para tentar explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Vou ler Hebreus capítulo 4, vai falar sobre o descanso do povo de Deus. Capítulo 3, ele falou sobre o povo que andou no deserto, no Egito, mas não entraram no descanso por causa da sua incredulidade, por causa da incredulidade que gerou a desobediência. Por isso Deus irou-se contra aquele povo e jurou-se na sua ira que eles não entrariam no seu descanso. Mas o capítulo 4 de Hebreus vai falar sobre o descanso de Deus, o descanso do Senhor que está reservado para nós. Vamos fazer uma leitura? Capítulo 4, verso 8. Porque se Josué lhe houvesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O versículo 8 do capítulo 4 mostra que o descanso prometido ao povo, lá que estava atravessando o deserto e chegar à entrada de Canaã, não se completou na entrada do povo dentro da cidade prometida, com Josué, porque o próprio versículo 8 diz que mesmo Deus tendo falado, ele cumprindo ali as promessas a Josué, Deus em outra vez, em outro momento, continuou a falar sobre o seu descanso, sobre o seu repouso. E é o que o escritor de Hebreus está dizendo, e no verso 9 ele diz: resta ainda um descanso ao povo de Deus. Ele está dizendo que aquele descanso prometido para o povo no deserto não era um descanso somente para eles, esse descanso vai além e está reservado para nós. O texto de Hebreus, capítulo 4, vai nos chamar a atenção por algumas vezes, para que nós, quando ouvirmos a voz do Senhor, nós não endureçamos os nossos corações, mas para que a gente possa crer, para que a incredulidade não atinja nós e nós não venhamos a viver como aquele povo no deserto que caminhou, viu, provou grandes coisas, milagres e sinais, mas mesmo assim eles não creram. E por causa da sua incredulidade, eles ficaram de fora do descanso do Senhor. E no verso 10, o texto está dizendo que aquele que entrou no descanso do Senhor, ele também descansou das suas obras, assim como Deus que descansou no sétimo dia da criação. Quando Deus descansa no sétimo dia da criação, ele completou a sua criação, ele descansou. O sentido de descansar é que ele descansou das suas obras, ele já tinha realizado tudo que ele precisava fazer, estava tudo completo, a criação. Assim também, o escritor nos aponta que resta um descanso ao povo de Deus. E assim como Deus descansou das suas obras, ele mostrando Deus como modelo de descanso, assim que ele completou a sua obra, ele descansou. E o texto está dizendo, assim como ele fez, nós também devemos fazer. Assim como o Senhor completou a sua obra na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, também devemos descansar na pessoa de Jesus Cristo. E por isso nós voltamos no verso 9, em que ele diz: resta ainda um repouso ao povo de Deus. E esse repouso não é um repouso sabático, no sentido de que eu vou guardá-lo todos os sábados, mas é um repouso numa pessoa. O escritor aponta esse repouso como um repouso escatológico, algo que ainda vai acontecer na eternidade. Então o texto aqui está mostrando que nos resta ainda um repouso, e ainda está nos preparado um repouso, mas esse repouso é um repouso à eternidade, certo? Mas ainda assim, hoje podemos descansar na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, é o texto de Mateus que nós lemos no início: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas o versículo 11, a continuação do capítulo 4, dos versos que nós acabamos de citar, ele mostra uma curiosidade muito interessante. Veja só, o versículo 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ora, me parece uma contradição, porque se eu, na minha retórica, que eu estou falando de descanso, o texto está dizendo de um descanso prometido para a eternidade, mas que, ao mesmo tempo que ele é um descanso escatológico prometido, ele também é um descanso em que nós descansamos atualmente, porque nós descansamos em Cristo. Cristo nos prometeu esse descanso na pessoa dele. E o escritor, no verso 10, nos mostra para nós descansarmos das nossas obras, tá? Ele nos mostra para nós descansarmos das nossas obras, assim como o Senhor descansou também. Então, se a palavra que é descanso
nós já devemos descansar hoje para um descanso eterno, porque então o escritor diz no início desse versículo 11, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Ainda que pareça uma contradição, o descanso e o esforço, ele não é. Por quê? Porque o descanso, ele vem pela fé. E uma realidade, o descanso ele vem pela fé, assim como a Bíblia nos ensina, que o próprio livro de Hebreus também vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A graça, a salvação vem pela graça mediante a fé. Muitos dos milagres que Jesus fazia, ele sempre citava a sua fé te salvou. Então, Deus, o próprio livro de Hebreus, capítulo 3, verso 4, trata muito sobre a fé e a desobediência e gerada pela incredulidade. Então, se nós errarmos na fé, nós vamos errar em todo o resto da nossa vida cristã. A fé é a base de tudo. Contudo, essa fé não é somente eu acredito, sabe? Uma fala, eu acredito. Não é só isso. A fé, ela não é só declarada, mas ela é vivida. Nós não só declaramos a nossa fé, mas nós vivemos essa fé. Nós vivemos o Evangelho. Nós vivemos os ensinos de Jesus Cristo. Nós vivemos essa verdade. E isso é uma fé vivida, praticada. É uma fé ativa. Tanto que a perseverança é uma evidência da fé que já existe dentro do nosso coração, tá? Por exemplo, quando o Tiago fala sobre fé e obras, ele não está dizendo que nós precisamos de obras para ser salvos, não é isso. Nós somos salvos pela fé somente, mas as obras são evidências da fé que já existe dentro de nós. Ora, se a incredulidade do povo foi o motivo pelo qual eles desobedeceram, de forma óbvia, a fé, a crença vai ser o motivo pelo qual nós iremos obedecer ao Senhor. Vejamos o que Paulo diz na carta aos Filipenses. Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Filipenses 2, 12 ao 13. Tá? Então, nossa fé vai fazer com que nós produzimos frutos de obediência. A nossa fé vai fazer com que nós perseveramos. A nossa fé vai fazer com que nós continuamos andando nos caminhos do Senhor, vivendo o seu Evangelho. Então, quando ele diz sobre o descanso, e é o descanso das nossas obras para alcançar algo, e para ter algo, ou para conseguir algo, ou para agradar a Deus de alguma forma, não é isso que ele está dizendo, mas que as nossas obras, elas são simplesmente evidência de uma fé que já existe dentro de nós. Tanto que a exigência da salvação é apenas a fé. Tanto que o texto está dizendo, descanse no Senhor, baseado no quê? Sua fé. Então, se hoje você está cansado, sobrecarregado, esgotado, vivendo uma vida sem que você consiga olhar e ver uma perspectiva de tantas cobranças, tantas ilusões e dificuldades que a gente vive, creia em Cristo, creia no Senhor, porque Ele é o nosso descanso. Nós descansamos dele hoje. As nossas obras hoje, nós descansamos elas nas obras de Jesus Cristo. Na nossa vida hoje, nós descansamos na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, um dos cernes escrito da carta aos Hebreus é: Cristo é suficiente e a sua obra é plena e completa. Tá bom? Creia no Evangelho, creia em Cristo, creia no Senhor, porque Ele te dará descanso e vida eterna.